Eu não sei quantos da diretoria que estão aí, mas aqueles que estão, gostaria de conversar rapidamente com vocês depois do culto, nada demorado. Então, se puder aguardar, vamos aqui conversar aqui no gabinete. Irmãos, nós chegamos hoje à nossa última série de mensagens dentro daquela que é a série maior sobre a fé reformada, que nós começamos em fevereiro do ano passado. E hoje nós vamos falar de uma das doutrinas centrais defendidas, de forma veemente pela fé reformada, que é a questão da soberania de Deus. E vamos em 4 mensagens falar acerca da soberania de Deus, dando fim a esta série de mensagens sobre a fé reformada. Esta doutrina da soberania de Deus, ela é uma verdade, é um preceito que dá sentido e substância a todas as outras doutrinas. A W. Pink, ele disse assim: esta doutrina é a fundação da teologia cristã, o centro de gravidade no sistema de verdade cristã, o sol ao redor do qual todos os mundos menores são agrupados. Significa que, se em nossas mentes nós ignorarmos, distorcermos ou negarmos a doutrina da soberania de Deus, as outras doutrinas não serão entendidas de forma correta, e a consequência natural é que Deus deixará de ser Deus para nós. Os seus decretos, as suas ações serão determinados por seres humanos, pelas circunstâncias ou por algum outro poder. Serão estas coisas, ou seja, seres humanos, as circunstâncias ou qualquer outro poder, que serão, no final das contas, os nossos deuses. Não existe uma terceira possibilidade. Ou Deus é soberano sobre todas as coisas, ou nós somos. Ou é uma coisa, ou é outra. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nessas 4 mensagens. A palavra soberania, a palavra Deus implica e requer soberania. Deus, soberania. Esse é o motivo, esse é o porquê a palavra deuses traz com ela uma contradição. Ou seja, deuses, eles não possuem uma soberania. Nós sabemos que os deuses não existem, mas a ideia de deuses traz junto da palavra deuses uma contradição, porque o máximo que os deuses possuem é controle sobre uma determinada área. Ou seja, o Deus da guerra, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus da agricultura, ele é Deus naquela área. Mas ele não é soberano sobre todas as coisas. Então o politeísmo possui muitas divindades poderosas, mas não tem um Deus. O politeísmo egípcio, lá do tempo de Moisés, tinha muitas divindades, mas não tinha um Deus.
E as 10 pragas foram lançadas por Deus para deixar evidente que Deus era soberano sobre todas as coisas. O que significa soberania? Soberania implica poder para muitas coisas. Mas acompanhando aí, principalmente para criar. Significa poder para criar. A Bíblia nos mostra isso em vários momentos. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, soberania implica poder para criar. Quem que pode criar alguma coisa a não ser Deus? Quem que tem poder para criar alguma coisa a não ser Deus? Segundo, soberania significa que Deus faz o que quer com quem quiser quando bem desejar. Êxodo 33. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Famoso texto que Paulo vai utilizar lá em Romanos. A ideia aqui qual é? Sendo Deus o fabricante, o criador, o sustentador de todas as coisas, Ele possui o direito de fazer com todas as suas obras o que bem lhe agrada. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 9. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então, se Deus desejar mostrar misericórdia, assim será. No entanto, se Ele reter, se Ele não liberar misericórdia, quem vai pedir contas a Deus porque Ele não liberou a misericórdia? Paulo vai dizer: não me é lícito, falando de Deus, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu. É uma resposta excelente, que pode ser dada a algumas perguntas arrogantes que os homens fazem sobre Deus. Em vários momentos a Bíblia nos mostra Deus agindo soberanamente na dispensação da sua graça. E um dos exemplos mais claros de Deus derramando a sua graça sobre quem Ele quer e retendo a sua graça de quem Ele não quer, é quando Jesus, lá em Lucas 4, Ele vai fazer uma citação referindo-se a Elias. Abra aí, Lucas 4, versos 25 e 27. Vamos ler esse texto. Lucas 4, 25, 26 e 27. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã o sírio. Gente, irmãos, o que nós temos nesse texto aqui? Eleição, soberania de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que Elias ele não foi enviado
para alimentar nenhuma outra mulher a não ser uma pobre idólatra além da fronteira. Você nunca parou para se perguntar? Você nunca parou para fazer esse tipo de questionamento? Por que que o Evangelho chega a alguns países, mas não chega em outros? Por que isso? Por que que os países onde o Evangelho chega, ele é anunciado numa cidade e não é anunciado em outra cidade? Por que que, ao ser anunciado em algumas cidades, nem todas as famílias vão ouvir? Por que que das famílias que ouvem, nem todos se arrependem? Você nunca parou para pensar nisso? Quem entende por que que tantas pessoas aderem voluntariamente ao erro, se filiam, buscam as seitas, estão caminhando para o inferno voluntariamente? Por que que muitos ouvem a mesma mensagem que você? Você muda de vida e elas não. Por que que, em meio a centenas de publicanos, Jesus se dirige a Zaqueu? Qual a razão pela qual a mulher samaritana constrangeu a Jesus a passar por dentro de Samaria para falar com ela e com mais ninguém? Jesus está dizendo nesse texto: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas Deus enviou Elias para uma só. Foi para ela e para mais ninguém. Quem entende isso? Que outras respostas poderiam ser dadas a essas indagações, a não ser aquela que a Bíblia nos diz: porque foi do teu agrado. Porque foi do agrado de Deus. E sabe qual é, gente, o mais convincente de todos esses exemplos aqui? A sua vida, a minha vida. Sabe por que eu digo isso? Porque quem conhece o próprio coração, quem faz uma avaliação honesta, sincera e madura do próprio caráter, será constrangido a dizer o seguinte: por amor da tua misericórdia, por amor da tua fidelidade, só sou salvo, só fui redimido por graça, por amor da tua fidelidade, por causa da tua vontade. Então, soberania significa que Deus faz o que quer, com quem quer, quando bem desejar. Terceiro, soberania significa que Deus governa cada esfera da nossa vida. A salvação não é a única esfera da operação de Deus. Lamentavelmente, infelizmente, muitos que se dizem reformados, calvinistas, creem na soberania de Deus apenas na questão da salvação, apenas na soteriologia. Quando se trata de render em todas as áreas da sua vida ao governo de Deus, a história é outra. O Senhor é soberano para me salvar, agora soberano para controlar o que eu quero, controlar a minha vida. Acham a soteriologia reformada belíssima,
mas a santificação deles é humanista. Então tem gente que crê na soberania de Deus, se diz reformado e calvinista apenas para a salvação. Para as outras áreas da vida não é bem assim. Quarto, soberania significa que Deus governa o Estado. Talvez de todos os exemplos que eu lhe dei, esse aqui seja o mais difícil, né? Mas tem um pior, a gente vai ver daqui a pouco. Dizer que Deus governa o Brasil, difícil, hein? Olha o que disse esse teólogo aí de nome estranho, Greg Singer. Ele diz assim: a doutrina da soberania divina tem importância fundamental no pensamento político puritano. Foi o Deus soberano quem criou o Estado e lhe deu seus poderes e funções. O magistrado terreno tinha o seu cargo e exercia o seu poder por meio de um decreto divino. Ele era considerado um ministro de Deus sob a graça comum para a execução das leis de Deus entre as pessoas em geral, para a manutenção da lei e da ordem e para governar o Estado de modo que este proporcionasse uma atmosfera favorável à pregação do Evangelho. Ele deveria governar de forma que o povo de Deus, o eleito, pudesse viver individual e coletivamente uma vida verdadeiramente cristã. Na teoria política puritana, os poderes dos magistrados vinham de Deus, não do povo. O governo humano foi divinamente ordenado para a realização dos propósitos de Deus na história. Seus poderes não vinham do povo e ele não era primariamente responsável perante ele pela administração do seu ofício. Os governantes e o povo estavam, portanto, sujeitos à vontade revelada de Deus. E a vontade do povo nunca poderia ter precedência sobre os poderes e funções divinamente ordenados sobre o governo humano. Segundo os puritanos, gente, o Estado não recebe o seu mandato por superioridade militar, por sucessão hereditária, não recebe seu mandato nem mesmo pela voz democrática do povo. Segundo os puritanos, o Estado recebe a sua autoridade pela vontade, pelo beneplácito de Deus. Se você não crê nisso, leia Romanos. Paulo vai dizer em Romanos que é Deus quem delega ao Estado o seu poder. Esse poder, ele é temporal, concedido a ele com o intuito de preservar a paz, de promover a justiça, de punir o crime e de proteger os cidadãos. Deve-se perceber que cada uma dessas funções que o Estado possui é preservar a paz, promover a justiça, punir o crime, proteger o cidadão. Essas funções, elas nascem ou elas são decorrentes da depravação humana, do coração mau, ímpio do homem. Então o calvinismo, ele introduz uma dose saudável de realismo. Por quê? Devido ao governo secular não poder remover o pecado, porque não possui poder redentor, o seu objetivo é conter os efeitos da iniquidade. E ao cumprir esse papel, o Estado, ele se transforma num instrumento de governo divino no mundo, como Paulo vai dizer em Romanos 13:4, empunhando a espada como um servo de Deus.
Porque Deus vê a criminalidade, as coisas terríveis que acontecem, e quando Ele vê impunidade, isso não o satisfaz. Você acha que é só você que fica injuriado, com raiva, quando você ouve as notícias de violência? E quando o Estado não faz o que deveria fazer, ele será responsabilizado por Deus. Gente, eu dou conta a Deus de 100 pessoas. A Bíblia fala que o pastor dará conta das suas ovelhas. É porque a gente não consegue mensurar, a gente não consegue perceber. Mas olha, os políticos de Campos, de Macaé, de São Fidélis, do estado do Rio, de São Paulo, do Brasil, eles podem ter foro privilegiado aqui. Mas eles vão ter que se acertar com Deus. De Deus eles não vão escapar. Porque eles deveriam fazer as coisas certas e não fazem. A visão calvinista reformada, semelhante lá à doutrina dos dois reinos de Lutero, afirma que a igreja e o Estado devem caminhar lado a lado, cada qual exercendo a autoridade divina dentro da sua respectiva esfera de responsabilidade. O Estado governa pela lei, a sua autoridade é temporal e é coercitiva. A igreja educa por meio do Evangelho, a sua autoridade é espiritual e não é coercitiva. Então, a igreja, ela não pode exercer as funções do Estado, e nem o Estado deve reivindicar os direitos da igreja. Nenhum dos dois tem o direito de usurpar os poderes e as prerrogativas do outro. É aquilo que um camarada chamado Abraham Kuyper denominou esse princípio de a soberania das esferas, ou seja, cada área da vida humana tem as suas próprias responsabilidades e limitações dadas por Deus. Então, gente, soberania significa que Deus governa o Estado. Quinto, soberania de Deus e oração. Você deve concordar com isso? O que sustenta as nossas orações é o reconhecimento da soberania de Deus. Através da oração, nós intercedemos por certas coisas, nós agradecemos por outras, e nós intercedemos e ao mesmo tempo agradecemos. Por quê? Porque entendemos e reconhecemos que Deus é o autor, que Deus é a fonte de todo o bem que nós experimentamos nesta vida. A oração cristã, ela não é uma tentativa de forçar a mão de Deus para fazer alguma coisa. Eu vou orar e a minha oração é como uma alavanca que vai mover a mão de Deus. Não é isso. A oração é um humilde reconhecimento de nossa impotência, de nossa debilidade, de nossa dependência.
E quando nós nos colocamos de joelho, é porque nós sabemos quem controla o mundo. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo: não há poder, capacidade em mim. Por isso eu rogo a Ti, por isso eu lhe peço que o Senhor, em sua soberania, em seu controle, me ajude, me auxilie. Nós não temos a capacidade de satisfazer as nossas necessidades pela nossa própria força. Tudo de bom que desejamos para nós mesmos, tudo de bom que desejamos para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas com quem nós convivemos, nós entendemos que isso vem das mãos de Deus. Quando obtemos, se obtemos, será como um presente das mãos do Senhor. Por que o povo cristão, ao longo da história, tem o costume de orar antes das refeições? Porque aquela oração ali é o reconhecimento de que Deus nos deu não apenas o feijão, o arroz, o bife, a batata frita daquela semana. Esse é o meu prato, né? Agora, é o reconhecimento de que Deus, Ele nos dá tudo. É Deus quem nos dá segurança no nosso serviço. É Deus quem nos dá forças para trabalhar. É Deus quem nos dá habilidade e capacidade para trabalhar. É Deus quem abre portas, como também é Deus quem fecha portas, como também é Deus que muitas vezes nos tira de onde nós estamos. Por quê? Isso é uma outra conversa. Mas é o reconhecimento de que Deus governa tudo, e por isso que nós oramos, e por isso que nós dizemos ali: Senhor, nós te agradecemos porque tudo vem de Ti. Então, o que nós fazemos todas as vezes em que nós oramos é confessar, é reconhecer a soberania de Deus e a nossa impotência. Por isso que se diz que todo arminiano de joelho é um calvinista. Um arminiano orando, ele é um calvinista. Por quê? Porque ele reconhece que tudo vem de Deus. Na oração não tem como ser diferente. Então, a oração, ou melhor, a crença na soberania de Deus, ela interfere na maneira como nós oramos por tudo. Como nós oramos, por exemplo, pelos perdidos. Como que alguém ora por uma pessoa incrédula, perdida? Como que você ora pelo seu parente incrédulo e perdido? Será que alguém, ao orar por um perdido, ele se limita a pedir a Deus que o conduza, que conduza o perdido até aquele ponto em que o perdido seja capaz de se salvar a si mesmo, independente de Deus? Ninguém ora assim. Ninguém tem uma oração do tipo: ó Deus, leve o meu tio incrédulo a perceber que ele é pecador, e depois que o Senhor levar ele a perceber que ele é pecador, deixa as coisas com ele que ele vai resolver. Ninguém ora assim. Ó Deus, mostre a minha mãe incrédula, idólatra, mostre a ela a tua graça. Só mostre a ela a graça, e a partir de então deixe que ela vai caminhar sozinha. Ninguém ora assim. Qualquer pessoa no mundo,
Ora em termos categóricos, para que Deus salve completamente os perdidos, para que Deus abra os olhos do entendimento, para que Deus amoleça o coração duro, para que Deus transforme a natureza pecaminosa. Qualquer pessoa no mundo ora em termos categóricos para que Deus mova a mente incrédula na direção do arrependimento, para a pessoa receber Cristo como Salvador. Então, quando alguém ora pelas pessoas não convertidas, essa pessoa o faz pressupondo que é no poder de Deus que eles são conduzidos à fé. A confiança dos que intercedem repousa na certeza de que é Deus, de que Deus é capaz de fazer o que foi pedido. Na oração, gente, nós sabemos quem é o patrão. Na oração, nós sabemos quem que está no controle. Na oração, nós sabemos que o que faz os homens se voltarem para Deus é a obra graciosa dele em atrair o pecador. Você não vai encontrar uma pessoa que tem uma teologia saudável, bíblica, orando de forma equivocada. Porque o entendimento da soberania de Deus muda a forma de nós orarmos. Eu decreto. Já viu gente falando isso? Não sabe nada de soberania de Deus. E nem do ser miserável que é. Eu ordeno. Que lástima. Você achou que é difícil de entender a soberania de Deus no controle do Estado? Olha essa aí agora. A soberania de Deus é vista no controle que Ele possui sobre Satanás. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio entre eles Satanás. Você entendeu o que está escrito aqui? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio entre eles também Satanás. Satanás é identificado como filho de Deus. Filho de Deus aqui tem o sentido de criatura de Deus. Como criatura, Deus não tem poder próprio. Como criatura, Satanás não tem poder próprio. Satanás, ele não age independentemente de Deus. Como criatura, Satanás precisa pedir permissão a Deus para fazer qualquer coisa. Irmãos, esqueci quem falou, que disse que não é possível ter uma teologia saudável sem uma demonologia correta. Muita gente acha que Satanás é um ser autônomo, com liberdade para fazer o que bem entende, o que bem lhe interessa. A Bíblia diz que Satanás é uma criatura e ele precisa prestar contas a Deus de todas as suas obras.
Olha o que diz o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Está prestando contas a Deus. Deus está dizendo: o que você está fazendo? E ele está explicando. Como uma criatura, Satanás depende de Deus para continuar existindo. Se Deus fizer assim, ele deixa de existir. Se Deus disser assim, some, ele nunca mais vai aparecer, vai sumir. Ele é uma criatura, ele depende de Deus. Se Deus desejar acabar com Satanás nesse momento, ele acaba. Mas a ideia dualista, vou falar sobre isso semana que vem, a ideia dualista de que Satanás está guerreando com Deus, isso fere as Escrituras, isso deturpa a doutrina da soberania de Deus, isso é folclore, isso não é bíblico, isso é fruto da imaginação humana, isso não é bíblico. Aliás, o que existe de absurdo dito acerca de Satanás é uma loucura. Satanás tem chifre, Satanás tem um rabo, Satanás tem tridente. Da onde que saiu? Não é da Bíblia. Isso é de um homem chamado Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, e lá ele começou a colocar algumas coisas, e ali se saiu para o mundo inteiro aquilo. Satanás, biblicamente, ele é uma criatura, e só pode fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus permite. Nós não sabemos ao certo o que o diabo pode e o que o diabo não pode fazer. O que nós sabemos com certeza é que ele possui exatamente o poder que Deus permite que ele tenha, e nada mais. Ele não tem liberdade para destruir, para causar confusão na vida de ninguém, se Deus não permitir. Ô Pedro, disse Jesus, há pouco Satanás conversou comigo e ele me pediu para destruir você. Ele pode fazer alguma coisa com Pedro sem pedir? Vocês acham que ele ia se humilhar de lá e pedir a Jesus? Ele tinha um plano sinistro para acabar com a vida de Pedro, mas ele teve que apresentar para Jesus: posso fazer isso aqui? E aí a gente vai um pouco além, a gente aprofunda mais a questão. A soberania de Deus nos mostra não apenas que Satanás é um ser dependente de Deus como qualquer outra criatura. A soberania de Deus nos mostra algo além. Ela nos mostra que Satanás é um servo de Deus. Não no mesmo sentido de nós que o servimos com amor. Satanás não serve a Deus com amor, mas ele faz a vontade de Deus, mesmo que seja contra a vontade dele, ele faz. Biblicamente, fica claro que Deus usa Satanás para os seus propósitos. Querem ver? Abra aí, 1 Samuel capítulo 18. Primeira Samuel
18, verso 10. No dia seguinte, um espírito maligno, o que diz aí agora, gente? Da parte de Deus, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Um demônio enviado por Deus. Próximo texto, 1 Reis, capítulo 22. Abram aí. 1 Reis 22, versos 22 e 23. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha agora. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Responde aí. O Senhor pôs o espírito mentiroso. Deus utilizou-se daquele demônio mentiroso. Outro texto. 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 20. Paulo diz assim: Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 2 Coríntios 12. Verso 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha o que diz agora, é importante. Foi-me posto. Quem que colocou, gente? Foi-me posto um espinho na carne. Quem colocou? Deus, por causa da soberba que Paulo poderia ter com as revelações que ele teve. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Gente, na Bíblia, muitas vezes, as ações de Satanás, Deus assume como sendo as ações dele. Lá em Jó, não precisa abrir não, capítulo 2, Deus vira para Satanás e diz assim: me incitaste contra o meu servo Jó para o consumir sem causa. Depois, no verso 5, Satanás reconhece isso e diz assim a Deus: estende, porém, olha o que Satanás diz a Deus: estende, porém, a tua mão e faça isso. Deus estendeu a mão, através de quem? De Satanás. Porque quem fez aquelas coisas foi Satanás. Mas Satanás disse: estende a tua mão. Ou seja, as ações de Satanás, muitas vezes, a Bíblia diz que foi Deus que realizou. Embora a maldade tenha sido proposta e executada por Satanás, o próprio Satanás reconhece que foi a mão de Deus a responsável pelas aflições de Jó. E quando você lê o livro de Jó, ao longo de todo o livro fica evidente que Satanás ele foi a causa imediata, a causa principal das aflições do patriarca. Mas quando chega lá no último capítulo, é dito assim, ó: então vieram a ele, a Jó,
todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele. E diz assim: e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Percebe? A aprovação de Jó teve a sua causa imediata em Satanás, mas a causa final foi Deus. Pastor, como que isso é possível? Eu que te pergunto. Se você não crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu que te pergunto, me explica. Se você não crê que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o diabo, me explique você. Porque só existe explicação para esses e tantos outros versos se crermos que Satanás é, do jeito de Deus, da forma de Deus, um agente dele. Se você não crê que Deus, em sua soberania, usa o diabo do jeito que ele bem entender, o ônus da prova é sua. Erwin Lutzer, no seu livro A Serpente do Paraíso, ele vai dizer que, diante desse fato aqui, ele vai dizer que Deus, que Satanás, é como a luva de Deus. Deus veste a luva, faz o que precisa fazer, e quem se suja é a luva, não é a mão, é Ele. Como que a gente entende isso? Não entende. Igual o que nós vamos analisar daqui a 1 ou 2 domingos, soberania de Deus e responsabilidade humana. Como que entende? Não entende, aceita por fé. Por tudo isso, que ficou famosa a expressão de Lutero, quando Lutero disse assim: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Olha o que Lutero disse além disso. Ele diz assim, ó: o diabo é um instrumento divino, como uma enxada, usada para cultivar o jardim de Deus. Embora este instrumento tenha prazer em destruir as ervas, ele não pode sair das mãos de Deus, nem capinar onde o Todo-Poderoso não deseja, nem frustrar seu propósito de criar um bonito jardim. O diabo sempre faz a obra de Deus. Olha o que Spurgeon disse sobre isso. De todos os poderes que realizam os propósitos de Deus no mundo, gente, olha o que esse homem está dizendo. De todos os poderes que realizam os propósitos de Deus no mundo, nenhum o efetua mais do que o próprio diabo. Ele é apenas um serviçal na cozinha do Eterno. Sem querer, preste atenção, essa expressão é importante, ó. Sem que ele queira, ele realiza grande parte do trabalho que Deus não daria a seus próprios filhos. Tarefas essas tão necessárias quanto as executadas pelos serafins.